A vida e a morte, elas fazem parte simultâneas, né, da nossa existência. O Gandhi, né, ele dizia que toda vez que a gente respira, a gente escolhe, né, entre a vida e a morte, a gente decide a vida ou a morte. E o Freud, ele mostra como que as pulsões, né, os impulsos em relação à vida e à morte também são simultâneos. A vida, ela é uma exigência, né? Você se manter vivo, exige um gasto de energia, um investimento de energia muito grande. Então a tendência econômica, né, do sistema anímico é na direção do inanimado, é deixar de existir. Os investimentos amorosos, né, que são feitos nas crianças, os investimentos afetivos, os cuidados, as atenções, fazem com que essas necessidades, né, essas exigências, elas possam se tornar prazerosas, agradáveis, de tal maneira que a gente passa a ter um interesse em permanecer vivo, porque essas excitações, né, que geram um desconforto econômico também gera uma satisfação. Mas isso é bastante complexo, né, porque mesmo o sentimento amoroso, né, ele não é absoluto. Quer dizer, muitas vezes ele, em situações que a gente chama de narcisismo de morte, né, algumas pessoas, ele gera efeitos negativos, né? Tem muitas pessoas, quando elas são amadas ou muito amadas, é muito comum, né, no meio político, no meio artístico, né, ou nos próprios relacionamentos interpessoais, que a pessoa ela se torne uma pessoa difícil, até mesmo perigosa, por conta de um sobreinvestimento amoroso, né, numa estrutura que a gente chama de narcisismo de morte. Algumas situações, né, alguns tipos de sentimentos, eles nos protegem um pouco desse abismo, vamos dizer ali, existencial da morte. Uma dessas situações é a satisfação. Então, a situação de satisfação, ela decorre, né, da gente investir uma quantidade de energia que a gente tem na produção de um desejo, na realização de um desejo. Então, isso envolve todo o processo, né, de produção de um desejo, como naquela história da criança que fala para a mãe que quer aprender a fazer queijo, e a mãe dá uma novilha, né, para ela cuidar e tratar, né, até a novilha crescer, dar leite, ela poder aprender a fazer o queijo. Então esse processo, né, ele implica na satisfação e o uso dessa energia de uma maneira mais ampla. A gente tem a felicidade, né, que por um lado, né, é uma situação esporádica, como o Miyakoto, né, diz que a felicidade é aquilo que cabe numa mão fechada. E a felicidade, ela depende muito de como a gente lida com as coisas que a gente não tem, né? Porque ninguém tem tudo, ninguém pode tudo, ninguém é tudo. Então, se a gente não lida bem com aquilo que a gente não é, não pode, não tem, né, a gente não consegue ficar feliz, né, eventualmente. E a gente tem o prazer, né? O prazer, ele é uma experiência de descarga de uma excitação, ou de realização de uma excitação que o Freud, né, a psicanálise se debruça muito em torno da questão do prazer, porque é uma situação complexa, né, importante para o sistema anímico, que ele precisa estar, né, sempre numa função positiva em relação ao prazer. O sistema nosso emocional, ele não tolera muito tempo no desprazer sem se desarticular. Só que, ao mesmo tempo, né, o nosso sistema anímico, ele tem uma capacidade muito grande de converter experiências desagradáveis ou de desprazer em prazer. Então é comum, né, as pessoas transformarem o cansaço em prazer, né, o sacrifício em prazer, enfim, que é uma maneira do sistema anímico manter a sua estrutura em situações onde ele tenderia a desagregar. E tem algumas situações, né, ali na constituição da subjetividade, que vai infiltrando, vamos dizer, essas experiências de prazer no nosso organismo, criando, né, a estrutura que a gente chama psicológica, né, mesclada, vamos dizer, com o corpo físico, de tal maneira que se constitua, né, essa relação
psicofísica na mesma unidade. Então, a gente tem, né, o que se convenciona chamar de zonas erógenas, que são áreas do corpo, né, que são estimuladas através da atividade, né, de cuidar das crianças, e elas vão, né, estabelecendo uma relação entre a mente e o corpo, né? Então a mente ela não fica exatamente vamos dizer, no cérebro, né, como se supõe, ela se desloca por essas áreas de prazer dependendo da área, né, que está mais estimulada, que está mais carente, que está mais excitada. Ela tem uma certa regência sobre a nossa atividade mental e emocional. Então, a gente tem uma área que é oral, né, que está muito ligada ali com a subsistência, né, com a amamentação, e ela é muito importante porque, quando a gente diz que é oral, é que ela está na boca, né? Então, a criança, como ela tem a gente tem essa vinculação, esse tipo de prazer com a boca, ela permite que a criança se independa da mãe, né? Porque o prazer está na boca, não no seio. Então ela pode substituir, né, o seio pela chupeta, pela mamadeira, pela alimentação, por outras situações que excitem a boca. Ela não fica presa, vamos dizer, ali ao objeto do qual em alguns momentos ela possa depender, mas apenas circunstancialmente. Então essa zona oral ela permite o processo de independência. Tem a zona anal que está ligada ao processo, né, de controle entre o interno e o externo, que é o primeiro princípio econômico, né, de controle que a criança tem, o desenvolvimento da economia, das trocas da economia, do controle sobre essa noção do mundo interno e do mundo externo, desenvolvida, né, nesse tipo de prazer que a criança tem em fazer o seu comércio, vamos dizer, inicial em relação ao que é dela e o que é dos outros, né, esse movimento de trocas. Tem a área fálica, né, que é basicamente o corpo, a atividade de controle do corpo, que está muito ligado, né, à atividade de brincadeira, de controle da infância, né, esse prazer em se movimentar, em brincar, em agitar, que é a maneira como a criança também ela ganha um domínio sobre si, né, a noção da sua independência corporal, física, né, e de assumir, vamos dizer, um controle sobre o seu corpo, sobre a sua vida, sobre o seu dinamismo. A gente tem a área genital, né, que ela representa, né, a possibilidade da gente inserir o outro dentro do nosso sistema anímico, nosso sistema de prazer. Não é só vamos dizer, o prazer nos órgãos genitais, mas essa zona genital, né, ela nos faz interagir com os outros, né, cria um estado de relacionamento, a importância de um relacionamento com o outro para que a gente tenha o prazer. E a gente tem uma área relativamente nova, né, que eu chamo da área erógena, de eletrônica, né? Então a gente já tem hoje em dia as pessoas cada vez mais, né, principalmente criança, adolescente, um tipo de prazer nessa interação com as máquinas, né? Manejar máquinas, manejar computador, tablets, telefones, celulares, né? Então há um prazer não só no conteúdo, vamos dizer, desses gadgets, desses aparelhos, mas um prazer no manuseio, né, em lidar com isso. Então esse processo ele vai fazendo com que a gente vá mimetizando as máquinas, né, vai se identificando com as máquinas e vai criando esse caminho, né, que não está muito longe, de interação amorosa com robôs, com máquinas, né, porque não são as máquinas que vão ficando parecidas com a gente que vai ficando parecido com as máquinas e criando uma identificação com elas. E uma zona, né, uma área nova, erógena, entre os homens e as máquinas.